O mais assustador da nossa época não é que coisas terríveis acontecem com frequência, e sim que elas acontecem com tanta frequência que deixam de ser terríveis. Morte de uma jovem de 24 anos, torturada e assassinada dentro da própria casa. Mas o que mais chamou a atenção dos investigadores não foi a violência, e sim a pessoa apontada como mandante do crime, a própria mãe da vítima. Quantas tragédias de hoje seriam inesquecíveis se tivesse acontecido há 30 ou 50 anos atrás, por exemplo? A garota foi encontrada amarrada, amordaçada e com outros sinais de violência. Ai, Ingrid, sai! Oh, meu Deus do céu! O que foi que fizeram com nossa menina? Todos os dias a gente recebe dezenas de notícias que, em outra época, pareciam coisas inimagináveis. Menina, primeiro lugar do ProUni, assassinada pelo namorado que não gostava de estudar. Hoje a gente consome tudo isso enquanto toma um café e mexe no celular. Mas o que mudou de fato? O que nos tornou tão indiferentes a ponto de normalizar a brutalidade? O meu objetivo com esse vídeo é tentar responder essa pergunta, mas para isso a gente vai precisar voltar um pouco no tempo. 1961, a filósofa Hannah Arendt foi a Jerusalém. A missão dela era acompanhar o julgamento de Adolf Eichmann, um oficial alemão que durante o regime nazi era responsável por liderar e organizar a logística dos trens que levavam os judeus aos campos de concentração. Antes de chegar em Jerusalém, Hannah, assim como praticamente todo mundo que acompanhou o caso, esperava encontrar uma figura assustadora, monstruosa, alguém que parecesse sim capaz de ter participado da morte de milhões de pessoas, alguém com um olhar cruel, discurso de ódio, algum sinal de que aquele homem era diferente de qualquer outro ser humano, de qualquer outra pessoa comum. Mas o que ela encontrou foi outra coisa. Em vez de um monstro, surgiu um funcionário medíocre, um homem que era incapaz de refletir sobre seus próprios atos ou de assumir a sua culpa em tudo que ele fez. Inclusive, ele nunca nem sequer se considerou culpado pelos seus crimes. E a justificativa dele para isso era que ele apenas cumpria ordens, seguindo as leis vigentes daquele período. E foi a partir dessa decepção, dessa diferença entre o monstro que ela esperava e o homem banal que ela encontrou, que Arendt desenvolveu a expressão que ficaria famosa até hoje: a banalidade do mal. Ela percebeu que muito dos responsáveis por atrocidades históricas não pareciam monstros, não pareciam pessoas ruins, entendeu? Eram pessoas comuns, com vidas comuns, burocratas, funcionários, indivíduos que só haviam se acostumado a participar de algo tão terrível como se fosse apenas parte do trabalho. Ou seja, o perigo ele não tá só na crueldade explícita, o perigo tá na capacidade humana, na sua capacidade, na minha capacidade de transformar o absurdo em normalidade. Pesquisando sobre isso para tentar entender por que esse fenômeno acontece, eu descobri que ele tem até um nome: cansaço moral. Quando nós somos bombardeados diariamente por notícias negativas, o nosso cérebro começa a economizar energia emocional. Se a gente sofre por cada tragédia que a gente vê hoje em dia, que a gente vê online, provavelmente a gente entraria em um colapso psicológico. Então a gente pode considerar que isso é uma defesa invisível. A gente começa a reagir menos a esses estímulos. Não porque a gente aprova o mal ou a gente concorda com ele, mas porque a gente se sente incapaz de absorver tanto sofrimento que existe ao nosso redor hoje em dia. O problema é que essa defesa pode lentamente se transformar em indiferença. Zygmunt Bauman, ele falava sobre algo que seria a modernidade líquida, uma época em que tudo se tornaria rápido, descartável e temporário. Uma indignação substituiria a outra, um escândalo apagaria o anterior. A tragédia de hoje empurra a tragédia de ontem para o esquecimento, o que levaria a nossa sociedade a uma cegueira moral. Durante muito tempo, até hoje, a gente associa o mal a situações extremas, por exemplo, como guerras, ditaduras, cenários em que pessoas eram forçadas, sob coerção, a fazer coisas terríveis. Mas Bauman argumenta que isso mudou. Hoje, o mal ele não precisa de guerra ou de
violência explícita para se manifestar. Ele se esconde dentro da rotina mais comum possível, na indiferença diária diante do sofrimento do outro, na recusa de se incomodar com algo que deveria te incomodar. Bauman resume essa ideia a uma frase: a maldade e a falta de visão ética se escondem justamente naquilo que tratamos como comum e banal no dia a dia. Ou seja, muitas pessoas imaginam que o maior perigo é o surgimento de grandes vilões históricos, como os que a gente conhece. Mas talvez o mal mais perigoso seja outro, o mal que deixa de parecer mal. Seja quando a violência vira só estatística, quando o sofrimento do outro vira só mais uma notícia, um post ou mais um vídeo, quando a gente perde a capacidade de se espantar com algo, porque de certa forma o espanto é também uma forma de consciência moral. Para mim, o mais preocupante do nosso tempo não é a existência do mal em si, porque o mal ele sempre existiu. O mais preocupante para mim é a velocidade com que a gente aprende a conviver com ele. Aquilo que deveria nos horrorizar hoje em dia já nem nos assusta. E isso é muito perigoso, porque uma sociedade não se perde apenas quando pratica o mal, ela também se perde quando passa a considerar o mal algo normal.